Olá, alunos, bem-vindos à disciplina de Geografia Geral. Meu nome é Bruno Franck, eu sou doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e o tema de nossa aula será Europa. Vamos agora rapidamente para um quadro resumo de nossa aula. Então é interessante que vocês anotem a unidade de ensino, de maneira que, ao tratarmos desses temas, vocês podem aprofundá-los no material de vocês. Então, nós iremos discutir as principais características físicas do continente europeu, aprender sobre fatores históricos e geográficos do desenvolvimento econômico da Europa e discutir sobre conflitos geopolíticos que ameaçam a estabilidade das fronteiras. Outro aspecto importante é que vocês anotem as palavras-chave de maneira que, ao estudarem para a prova e se depararem com esses conceitos ou com essas palavras, vocês possam voltar para esta aula. E o título de nossa teleaula é Europa. O número de nossa teleaula é teleaula número 1. Então, o que nós queremos dizer quando nós falamos em geografia geral, né? Se vocês observarem no material didático, principalmente aquele utilizado nas escolas, sempre tem a geografia geral e a geografia do Brasil. A geografia geral ela vai tratar dos aspectos gerais do globo, questões relacionadas ao posicionamento geográfico, localização, vai estudar em alguns pormenores os continentes, né? Como vocês podem observar, a nossa disciplina de geografia geral ela segue essa orientação clássica de trabalhar cada um desses continentes e aprender aspectos da sua geografia física e da sua geografia humana de forma a compreender melhor ou ter uma melhor compreensão do globo como um todo. Porém, antes de compreendermos a própria ideia de uma disciplina de geografia geral, é importante compreendermos também do que se trata a geografia, quais são os saberes básicos da geografia. Vamos ao quadro? Então aqui, essa contextualização que eu estou utilizando com vocês, ela está presente num dos autores mais importantes da geografia, ainda vivo, professor Paul Claval. E está contida no livro Terra dos Homens, né, um ensaio sobre a geografia. Então, ele vai defender que, na verdade, a geografia ela é um saber comum. Então, a geografia serve para quê? Serve para os homens se orientarem, né, para os indivíduos se orientarem. Permite o domínio humano sobre a Terra. Por que permite o domínio humano sobre a Terra? Da mesma maneira que os seres humanos eles precisam se orientar e para se orientarem eles se utilizam de determinados equipamentos visuais, os nossos olhos, todos os nossos sentidos, ao transformar isso em linguagem do espaço geográfico, os indivíduos eles podem estabelecer domínios, podem estabelecer o conhecimento desse território. Então, a geografia ela também vai servir para o domínio do território por parte dos homens. Voltemos ao quadro. Ajuda a estruturar o espaço social, ou seja, as relações sociais, a maneira como os indivíduos, as etnias, as identidades se formam. E serve também para fazer a guerra. Aqui ele se utiliza também de um outro trabalho, que é o trabalho de um outro geógrafo importante, chamado Yves Lacoste, que ele vai defender que a geografia ela serve principalmente para fazer a guerra. Por quê? Aqui basta realizarmos um certo salto da imaginação para compreender como as potências imperiais elas tratavam de seus domínios. Então a ideia de você conhecer seu território, para você respeitar seu território e criar uma identidade comum, e dessa mesma maneira criar uma identidade em contraposição aos seus inimigos. Então a geografia ela vai servir não só para fomentar essa identidade nacional com base no território, né, com base nos aspectos desse território, como também possibilitará a conquista e a incorporação de novos territórios. Então a geografia ela também vai servir para fazer a guerra, não só nesse aspecto de condicionamento, de identidade, justificativa, mas também em campo de batalha, no reconhecimento das diversas potencialidades de relevo, de solo, dentre outros aspectos. Voltemos ao quadro. Então aqui nós temos uma citação do Antônio Carlos Robert de Moraes, também já um geógrafo brasileiro, infelizmente falecido, muito importante. Cabe reafirmar a importância da geografia enquanto veículo de ideologias geográficas, né? essas ideias que nós estávamos falando.
Em primeiro lugar, enquanto matéria escolar, ela divide com a história o papel de transmissora de núcleo de informações básicas sobre o país e o mundo, atuando diretamente na formação da consciência social e na visão espacial dos indivíduos. Ou seja, a geografia ela vai ter esse papel de conscientizar as diversas esferas, né, da vida social, né, de conscientizar não, de dar essa noção espacial das diversas esferas da vida social. Mas o que é uma geografia geral, né? Como havia dito, então eu fiz essa breve introdução da geografia e dos saberes geográficos, né, como o professor Paulo Claval coloca. Agora nós vamos compreender um pouco o que é uma geografia geral. Eu já disse um pouquinho ali, quando eu falei da questão da ideologia, da conscientização, a própria citação do professor Antônio Carlos Roberto de Moraes, ela sintetiza muito bem um núcleo comum de informações básicas a respeito do seu país e a respeito dos países, de outros países, então uma maneira de você conhecer o mundo. E a geografia geral, ela tem essa característica de dar o conhecimento, pelo menos uma parcela do conhecimento, dos outros países. Então, essa geografia geral ela vai atuar dessa maneira. Voltemos ao quadro. Então, o que é uma geografia geral? Aqui nós temos um exemplo em um dos livros mais famosos, utilizados tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que é o General Geography, desse autor Rayford Watson. É um dos exemplos, dentre vários exemplos, de geografia geral. Você já pode perceber pela capa já, né? Ele focaliza nos Estados Unidos e nas Américas, né? Então, a disciplina de geografia geral, como uma disciplina muito antiga, alguns autores dividem a geografia em geografia geral, desses aspectos globais, e uma geografia menor, que seria a geografia regional, que vai trabalhar os países em seus pormenores, dentre outras características. A ideia de uma geografia geral é apresentar o mundo em suas características culturais e naturais, é quase como um saber enciclopédico, apresentando essa diversidade do mundo. E essa ideia dessa geografia geral, ela surge bastante no contexto dos impérios, né? Ou seja, havia a geografia geral, principalmente nas potências coloniais, no período das potências coloniais, elas mostravam os domínios ultramarinos, ou seja, a geografia geral ensinada na França ia mostrar a extensão do Império Francês na África, a extensão do Império Britânico na África e nos demais continentes. Então, tinha também esse aspecto de quase que um compêndio, né, de trazer informações básicas, impossível você entrar em pormenores, na medida em que a própria disciplina diz, né, trata-se de uma geografia geral. Voltemos ao quadro. Agora nós vamos ao tema de nossa aula, que é justamente a tratar do velho continente, ou continente europeu. O continente europeu apresenta uma grande diversidade física e humana em seu território, e nesta aula nós iremos justamente discutir sobre as características físicas e humanas da Europa. Quando nós falamos em Europa, nós devemos lembrar que o continente europeu ele tem um papel de preponderância na nossa história, principalmente porque nós somos colonizados por povos europeus, e em nossa formação étnico-cultural, os povos europeus eles têm uma grande parcela de contribuição. E as maiores religiões praticadas no Brasil, elas têm também essa matriz europeia. Por isso, é extremamente importante que nós compreendamos o continente europeu. Organização territorial e espaço geográfico, né? Aqui são dois conceitos muito importantes da geografia. Território, no sentido, muitas vezes, de controle, de dominação, de exercício do poder, de jurisdição, e espaço, no sentido de produção do espaço geográfico. Esses fenômenos de constituição, do processo de aglomeração, o processo de seleção produtiva, eles se manifestam onde? Se manifestam no espaço. Vamos dar uma olhada rápida nesses conceitos? Então, essencialmente, espaço geográfico é a organização espacial, pode ser compreendida como a forma como as sociedades humanas organizam seus territórios, considerando os elementos naturais,
humanos, econômicos e sociais. Ou seja, quando nós falamos de território, basta colocar simplesmente a noção de limites e de controle. Já a noção de espaço geográfico é a noção justamente de constituição, relacionada à forma como as sociedades humanas organizam seus territórios. Significa que ambos os conceitos se anulam? Não, mas dentro da geografia são dois conceitos muito importantes. O meio físico, que pode condicionar, influenciar ou até mesmo limitar as possibilidades de uma sociedade, mas não determiná-las, né, para não cair no chamado determinismo, geográfico. Então, quando nós falamos aqui em condicionar, seja pelo meio físico, ou seja, os aspectos culturais ou econômicos, a extensão da transformação do espaço geográfico, ele pode ser limitado por uma barreira natural, que dificulta, por exemplo, o desenvolvimento de uma malha urbana, ou esse desenvolvimento de malha urbana ele pode ser dificultado pelo fato, muitas vezes, de que essa cidade não tem um excedente populacional, ou ela não consegue atrair uma população de fora, e muitas vezes também porque ela não possui as condições socioeconômicas de trazer essa reprodução, do espaço. Lembrando da noção do conjunto, né, desse conjunto de técnicas, desse conjunto de saberes científicos que vão justamente condicionar, né, eles vão agir como produtores desse espaço geográfico. Então, em essência, são os objetos fixados nos territórios, frutos do trabalho social, como havia dito, possibilitam o desenvolvimento e a reprodução das atividades ligadas às necessidades dos grupos sociais por um período mais ou menos longo. E lembrando que a organização espacial é a sociedade materializada no espaço. Então, quando nós observamos em nossas cidades as chamadas rugosidades, né, que são aquelas edificações de períodos históricos antigos, que muitas vezes ficam sem função no período em que vivemos, aquelas formas espaciais, aquelas formas mais antigas de organização espacial, elas trazem o contexto socioeconômico do período em que elas foram geridas. Por isso que tem essa ideia, por isso que se traz a ideia de que o espaço é justamente a sociedade materializada. Quando nós falamos em geografia física e geografia física da Europa, nós devemos fazer uma pequena diferenciação da geografia humana. Embora nos estudos da geografia essas duas áreas elas estejam sempre interligadas, quando nós falamos em geografia humana, muitas vezes nós estamos relacionando com a organização, como que as sociedades se organizam no espaço, as variáveis socioeconômicas. E quando falamos de geografia física, nós englobamos outras áreas, como a geologia, a geomorfologia, ou seja, a pedologia, o estudo do solo, o estudo das formações rochosas, o estudo da hidrografia, né, o papel que a hidrografia vai ter para esse continente. E esse será o caso do estudo da geografia física da Europa. Vamos lá? Então, aqui vocês podem perceber que a geografia do continente europeu ela é bem clara. Nós temos áreas de domínio montanhoso, né? Aqui os Alpes, né, italianos, por exemplo. Vocês podem perceber, na medida em que ele vai ficando um pouco mais marrom, significa que há uma maior altitude, ou seja, o relevo há uma maior altitude em relação ao resto. Próximo, nós temos planícies, então vocês podem perceber como existem diversas planícies na Península Italiana, barreiras de montanhas. Essas barreiras de montanhas, elas serviram muitas vezes para condicionar o próprio surgimento e defesa do território. Então, se pensarmos, por exemplo, no caso italiano, o Império Romano, quando ele vai sempre avançar no sentido de dominar essas áreas de planície, porque essas áreas de planície elas permitem uma maior produção agrícola. Essa produção agrícola, em seu excedente, vai proporcionar um maior poderio econômico e um excedente populacional.
aumentando ainda mais o poder o poder romano. Então, os romanos eles sempre tiveram essa preocupação com a questão da defesa. No entanto, eles têm uma barreira natural, que é justamente os Alpes, né? Os Alpes eles servem como uma barreira natural, na medida em que se torna muito difícil transpor com exércitos, principalmente com grandes exércitos, essas áreas mais montanhosas. Então, a geografia da Europa, por possuir essa diversidade em um espaço relativamente pequeno, se compararmos com a África, se compararmos com as próprias Américas, possui uma grande diversidade em termos de sua geografia física. Temos ao quadro. Então, vocês podem perceber aqui as planícies, né? As áreas mais planas, com uma maior propensão à produção agrícola, e um outro fator também muito importante, que é a própria questão da sua rede hidrográfica. Então, aqui, o grande epicentro cultural é importante do ponto de vista socioeconômico, né? Então, a Europa, o continente europeu, ele vai ter essa centralidade. Diversidade de povos e de paisagens, né? Diversidade de paisagens em decorrentes dos próprios aspectos naturais do território. Aqui, lembrando que essa diversidade, essa compartimentação, ela vai trazer diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de potencialidades de uso agrícola. Aqui também vale lembrar que grande parte dos gêneros alimentícios que nós consumimos, eles têm, de certa maneira, uma influência europeia. Então, nós consumimos bastante o trigo. O trigo ele é a base da alimentação, é a base da alimentação de muitos povos europeus. Então, nós trazemos essas espécies, as adaptamos ao clima tropical. No entanto, muitas vezes elas estão acostumadas ou com o clima europeu ou então estão acostumadas com o clima do norte da Europa. Então, você tem duas diferenças, tem duas grandes áreas climáticas dentro do continente europeu. Voltemos ao quadro. Diferentes áreas climáticas, diferentes tipos de relevo, diferentes tipos de solo, diferentes potencialidades. Por que é importante estudarmos a Europa? Que não falando somente da geografia física, mas também da própria constituição do continente europeu. É a origem de muitas das instituições políticas modernas, as democracias liberais, a própria noção do sistema republicano, a divisão de poderes, entre outros aspectos, tem a sua origem ali no continente europeu. E aqui, por último, um outro fator muito importante, essencial para a Europa, que é além de abastecimento urbano, irrigação agrícola, geração de energia elétrica, os rios ainda podem ser utilizados como vias de transporte de mercadorias e pessoas. Aqui é um aspecto de natureza geográfica. O sentido em que os rios correm. Esse sentido em que os rios correm possibilita uma navegação, possibilita uma maior integração econômica. Quando nós falamos nessa integração, nessa grande rede hidrográfica existente na Europa, nós devemos nos lembrar que não somente esse aspecto de irrigação, de produção agrícola, mas também a própria integração entre os países. E isso agiu historicamente, no caso europeu, de diversas maneiras. Então, da mesma forma que esses grandes rios, eles possibilitaram um intercâmbio entre cidades próximas a esses rios, também possibilitaram invasões, enfraqueceram países, na medida em que você conseguia controlar a disponibilidade de água ao conquistar determinada bacia, ao controlar determinada bacia. Então, são aspectos da própria geografia, da própria rede hidrográfica da Europa, que em um momento pode apresentar uma grande vantagem, mas também em outros momentos podem apresentar algumas deficiências. Tratemos agora da transição demográfica e densidade populacional da Europa. Vocês devem ter observado que o continente europeu é um dos continentes com o maior contingente populacional de pessoas acima dos 60 anos. Isso tem uma série de implicações.
implica que os seus sistemas de seguridade social eles podem ficar sobrecarregados na medida em que a pirâmide deles está invertendo. A quantidade de população jovem muito estreita e a quantidade de velhos cresce cada vez mais, ou seja, você tem uma base produtiva para sustentar esse topo da pirâmide cada vez menor. E isso acarreta uma série de mudanças em termos socioculturais. O próprio caso italiano é um exemplo clássico. Na imaginação, principalmente na imaginação brasileira, a ideia das matriarcas italianas que têm 10, 12 filhos não é uma realidade hoje na Itália. Então nós temos uma política em que muitos casais acabam não tendo filhos, eles optam pela carreira, ou eles optam por não terem justamente filhos, não, uma escolha de vida, na medida em que são países altamente desenvolvidos. Então eles não dependem de uma mão de obra familiar, de uma continuidade. Então reflete também alguns aspectos socioculturais que são muito expressivos em países desenvolvidos. Como a maior parte dos países da Europa entram na categoria de nações desenvolvidas, elas acabam refletindo essa transição demográfica, ou seja, isso vai ocasionar uma série de problemas. Uma população mais idosa, pressão maior sobre os recursos naturais, também é uma pressão maior sobre os sistemas de saúde. Há uma própria modificação do perfil eleitoral, então os jovens eles tendem a votar de determinada forma, os mais velhos eles já tendem a votar de outra forma. Então muitas vezes o jogo eleitoral acaba sendo decidido por essa população da terceira idade, dentre outros aspectos ali relacionados com essa transição. E quando falamos em transição, nós estamos justamente falando desse período em que a população vai ficando mais envelhecida e essa população jovem vai escasseando, e as diferentes respostas e os problemas implicados em cada uma delas. Vamos ao quadro? Então, aqui nós estamos falando de uma situação de envelhecimento da população, então, associado a uma queda da taxa de fecundidade, queda da taxa de mortalidade. Ou seja, os velhos estão vivendo mais e os jovens não estão nascendo. Estão deixando de nascer porque eles não estão surgindo. A ideia de uma imigração de reposição, principalmente ao longo do século XX, trazendo de antigas colônias europeias ou de nações próximas, essa mão de obra mais jovem que vai justamente servir para sustentar essa população mais velha. A situação de imigrantes, de refugiados, principalmente por conta do conflito da Síria, nós temos, entrando no continente europeu, uma quantidade razoável de jovens ou de pessoas de idade que vêm fugindo da guerra ou vêm atrás de oportunidades econômicas também. Quando nós falamos em densidade, é justamente a relação entre espaço e população. Então, vocês podem perceber que a densidade populacional ela se concentra principalmente nas capitais. O interior dos países, principalmente das grandes nações, Espanha, França, essa relação ela é menor. Justamente porque esse interior, ele geralmente a ocupação dele é mais rarefeita, há uma predominância de atividade agrícola também. Então, vocês podem perceber que se trata de áreas de intensa densidade demográfica. A questão da xenofobia e da assimilação. Quando nós falamos em xenofobia e assimilação, são dois conceitos que geram grandes paixões, que geram grandes conflitos. A ideia de xenofobia é aquele preconceito com os estrangeiros. E a ideia de assimilação é a ideia de que esses estrangeiros eles estão chegando no seu país e eles vão respeitar as instituições do seu país, eles vão aos poucos sendo assimilados nessa nacionalidade. Existe uma ampla discussão a respeito das vantagens e das desvantagens. No entanto, o que se coloca é justamente o contingente populacional. Quando você tem um contingente populacional muito grande, você tem uma dificuldade no processo de assimilação. Então, há uma situação em guetização, ou seja, esses indivíduos eles chegam em grande quantidade, eles acabam não interagindo com a população local. A população nacional ela acaba muitas vezes desenvolvendo um sentimento de preconceito com essa população de fora, enxergando essa população de fora como uma potencial ameaça ao seu modo de vida, às suas instituições e a própria questão dos seus empregos. Então, a Europa ela vive esse dilema, ela precisa de uma população jovem, mas de uma população jovem que venha trabalhar para, de certa maneira, ter esse processo de recomposição, porém, toda essa discussão ela é de uma intensa complexidade e se trata, com os especialistas geopolíticos, eles vão justamente colocar como um dos grandes dilemas da Europa, justamente como é que ela vai fazer para superar isso de maneira
a não perder essas identidades nacionais, mas ao mesmo tempo não sacrificar seu desenvolvimento socioeconômico. Voltemos ao quadro. Então aqui, novamente, a própria questão do desenvolvimento populacional europeu. Então, vocês lembrarem dessa baixa taxa de fecundidade e esse maior envelhecimento da população. A ideia da imigração de reposição, né, e a crise humanitária decorrente disso, né? Quando nós falamos da crise humanitária, nós estamos falando principalmente das guerras, dos conflitos que geram, que fazem com que essas populações se desloquem em grande quantidade para o continente europeu, procurando uma melhor condição de vida ou fugindo da perseguição. E muitas vezes essa população, quando ela chega, ela acaba causando, ou se não causa uma crise humanitária muitas vezes nas fronteiras ou em seus países de origem, elas acabam causando crises humanitárias também nos países europeus, na medida que eles não conseguem resolver esses problemas, porque eles não têm a capacidade de lidar, né, com esse grande contingente populacional. Então, por isso eu volto a dizer que um dos grandes desafios geopolíticos, talvez o maior desafio geopolítico da Europa, seja justamente como ela irá resolver esse processo de transição demográfica. Vamos agora à nossa situação-problema. Camila ficou interessada em conhecer a Bélgica após assistir a um programa de televisão sobre o país. Em sua casa, ela fez um tour virtual pela cidade de Bruges, que fica no litoral nordeste da Bélgica. Camila constatou que as paisagens vistas em Bruges eram bastante diferentes das que ela estava acostumada em seu dia a dia. Então, ela propôs à sua mãe que economizassem juntas ao longo de um ano para que futuramente viajassem para conhecer Bruges. No entanto, sua mãe não pareceu convencida de imediato. Para isso, precisaria de estratégias para mostrar a ela que essa seria uma experiência de vida interessante. Pensando nas diferenças paisagísticas, climato-botânicas e na organização espacial de Bruges, como Camila poderia utilizar esses elementos para estimular a curiosidade de sua mãe em fazer a viagem para um lugar tão diferente de seu cotidiano? Vamos agora para o nosso problematizando. Então, como vocês podem ver aqui, a localização da Bélgica, justamente ao norte da França, entre a França e a Alemanha. Aqui, quando se fala em litoral, nós estamos falando de uma área climática já com uma influência do clima do norte, mas também uma área de transição. Então, a Bélgica ela vai conseguir apresentar paisagens com invernos não tão rigorosos. Litoral nordeste, então, ela está falando justamente de uma área que é banhada pelo oceano. Se vocês perceberem, a Bélgica ela se encontra numa área muito próxima entre três grandes potências, a Inglaterra, a Alemanha e a França. Por isso que, ao longo de sua história, a Bélgica sempre foi um dos territórios ali ameaçados, né, ameaçados justamente por essas grandes nações, ou os impérios que existiam ali. Então, vamos justamente resolver a situação-problema. A organização espacial de uma cidade ou de um país reflete diversos fatores, tais como características físicas, o desenvolvimento tecnológico. No caso da Bélgica, é uma área bem plana, na medida que está bem próximo ali do litoral, então são áreas mais planas. O desenvolvimento é tecnológico, a Bélgica é uma potência em termos de tecnologia, principalmente se comparados às nações latino-americanas. O desejo de preservar o antigo ou de reconstruir o novo. Então, as edificações que provavelmente Camila deve ter observado, edificações às vezes com mais de 500 anos. O nível de desenvolvimento econômico, mesmo que o processo de globalização seja dinâmico, muitos autores acreditam que o mundo acredita para uma homogeneização de lugares e de culturas. Ao observarmos esses aspectos únicos da Bélgica, esses aspectos únicos dessas nações, nós podemos ir numa direção diferente.
A curiosidade por conhecer formas distintas de organização espacial, isto é, um país diferente, é uma das principais motivações para o turismo internacional. É um dos chamativos nos folders, nas propagandas de viagem, é sempre aquela paisagem diferencial, aquele diferente, aquele que é exótico, que se tornou uma importante atividade econômica para muitos países, em especial os europeus. A Europa recebe muitos turistas. Para Camila, a possibilidade de utilizar os canais que cortam a cidade como vias de transporte, para ela é algo inimaginável na cidade em que ela vive. Isso é muito comum na Europa, a utilização dos rios como meio de transporte. Então, como vocês podem perceber, para compreender essa situação, problema, nós devemos estabelecer essas diferenças entre aquilo que a Camila está acostumada a ver e aquilo que ocorre na Europa. Nós pensarmos em grandes capitais, como São Paulo, dos rios que corta a cidade, o rio Tietê, muitas vezes poluído, não é utilizado para transporte. No caso da Bélgica, no caso de Bruges, esses rios eles são utilizados como meio de transporte. Veneza, na Itália, um outro exemplo clássico. Então, nós temos justamente essas diferenças. A preservação das edificações históricas, o próprio clima diferente. Então, são elementos que vão saltar aos olhos e que vão servir como forma justamente de convencer a mãe de Camila a financiar essa viagem. De forma a refletirmos um pouco sobre o continente europeu, eu trouxe um livro aqui para vocês que ele traz bastante, ele traz bastante essa reflexão a respeito do futuro da Europa, né? A discussão justamente da experiência europeia, né? A ideia da União Europeia, que nós iremos estudar mais à frente, que é justamente um debate sobre a União Europeia e sobre as suas perspectivas. São 4 autores, né, 2 favoráveis, né, Geoff e Ferguson contra, e Peter Mendelssohn e Daniel Cohn-Bendit a favor da União Europeia. Então, nós vamos discutir, né, esse livro é de 2013, né, ele é anterior ao Brexit, né, a saída do Reino Unido. Então, de certa maneira, ele é até um pouco profético, né? Então, eles vão falar da experiência europeia, são os diversos autores conversando e depois debatendo. Então, é um formato muito interessante de debate entre os autores. Então, aqui, ao ler esse livro, vocês podem elaborar uma perspectiva das potencialidades da União Europeia, que é justamente essa união econômica e política, né? O centro da discussão da Europa, a questão da transição demográfica, ela também tem um peso enorme na própria estabilidade da União Europeia, na medida em que eles dependem bastante de uma população jovem para manter suas economias ativas. Essa unidade europeia ela é fragilizada na medida em que alguns governos com sentimentos mais anti-imigração, eles assumem o poder e se posicionam contra algumas políticas elaboradas pela União Europeia que dão uma maior ênfase a essa questão da imigração. Então, a própria unidade dessa União Europeia, de certa maneira, ela acaba dependendo da interpretação da noção que os países europeus eles vão ter desse processo de transição demográfica. Vamos falar agora do desenvolvimento econômico europeu. Quando nós olhamos para a Europa, para o quadro europeu, para a sua situação socioeconômica hoje, é fácil nós imaginarmos como esses países são tão desenvolvidos, imaginá-los que eles sempre foram assim. A história da Europa ela começa a ter uma ascensão em termos tecnológicos, em termos institucionais, principalmente ali a partir do século XIV e século XV. Mas durante grande parte da sua história, até os meados do século XX, você teve grandes diferenças sociais dentro desses países. A própria Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra deixou bem claro esse cenário de exclusão,
as condições da classe operária na Inglaterra. Então, grandes discussões que vêm também para a América Latina, que têm origem no continente europeu, têm origem em um continente fragmentado, com grandes diferenças sociais entre ricos e pobres. Essas diferenças que foram sendo aplainadas na medida em que esses países eles foram tendo um maior desenvolvimento econômico. Voltemos ao quadro. Então, por que nós devemos compreender, né, compreender os setores econômicos? No caso do setor econômico, predominante na Europa, é importante nós compreendermos também a diferença entre os setores primário, secundário e terciário. Então, para compreendermos os setores, ao compreendermos os setores econômicos, me desculpe, nós podemos direcionar as políticas públicas e os investimentos produtivos. Isso é verdadeiro na Europa, mas é verdadeiro na América Latina e em qualquer local do globo. O estado dos setores da economia podem revelar o nível de desenvolvimento econômico dos países e indicar quais são seus setores mais relevantes. Então, o setor primário, né, as pequenas e médias propriedades, fatores de mecanização, né, aqui nós estamos tratando da questão da Europa, tá? Política de subsídios. Quando nós falamos dessa política, o que nós estamos querendo dizer? Essas propriedades agrícolas, essas pequenas e médias propriedades europeias, elas têm uma alta produtividade. Significa que, por conta de uma intensa mecanização, elas conseguem produzir bastante em um espaço menor. E essas propriedades elas também são menores, em comparação, por exemplo, com a América Latina, que é dominada por grandes latifúndios. Todos os problemas sociais decorrentes dessa intensa concentração de terras, elas não são tão observadas no continente europeu. Quanto à política de subsídios, a questão de que os países ou a União Europeia, elas dão créditos, protegem esses produtores da competição com potências, com nações estrangeiras. Muitas dessas nações com um potencial agrícola, como é o caso brasileiro. Então, às vezes, fica mais difícil para os nossos produtos agrícolas competirem na Europa, porque o pequeno produtor e o médio produtor europeu, ele está protegido. Porque as nações e seus líderes, eles decidiram que era importante proteger esses produtores. Voltemos ao quadro. Modernização da produção, ou seja, principalmente as escalas intermediárias dessa produção. Extrativismo de madeira, carvão, mineral e petróleo. O setor secundário, no caso europeu, o setor mais desenvolvido, origem de diversas transnacionais. Aqui estamos falando essencialmente das indústrias. Destacam-se a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Rússia, a Itália e os países nórdicos, né? Então, quando nós falamos aqui do setor secundário, muito importante aqui para a Alemanha é a questão da própria exportação, né? A exportação desses produtos manufaturados. E o setor terciário, né? O setor de serviços, que representa a maior parte do PIB. Turismo, atividades de comércio, hotelaria, transporte, alimentação, dentre outros. Também um setor muito desenvolvido. Aqui nós temos algumas características gerais da economia europeia, né? Então, quando nós falamos de características gerais da economia europeia, nós estamos fazendo uma grande generalização. A Grécia, que é um país que enfrenta dificuldades econômicas, faz parte da Europa. A Alemanha, que não enfrenta tantas dificuldades econômicas, é uma potência, também se encontra no continente europeu. Então, você tem diferenças. Os próprios produtos produzidos por esse país são diferentes, porém, quando nós trazemos as características gerais, nós estamos tratando principalmente dessas grandes potências, França, Alemanha, Inglaterra, países como Espanha, Itália, dentre outros. Então, muitas vezes, esses países menores ou em dificuldades econômicas, quando nós fazemos essa caracterização geral, dá-se a impressão de que eles estão possuem um grande desenvolvimento econômico e não se encontram em dificuldades financeiras. Voltemos ao quadro. Por isso, trata-se, né, de um recorte que nós utilizamos. Economia diversificada, né, como nós pudemos observar, o equilíbrio entre os três setores. Berço da Revolução Industrial, no caso da Inglaterra. Isso daqui vai dar uma imensa vantagem sobre outras regiões do globo.
os efeitos da industrialização e a revolução do terceiro setor, aqui principalmente do setor do turismo. Um período muito longo de fechamento de fronteiras ou uma escassez de turismo, desculpa, ou diminuição dos serviços de turismo pode significar um enfraquecimento econômico da economia europeia. A economia europeia tem características mistas, com vantagens para o setor de exportação de produtos de alto valor agregado e tecnologia, que significa são produtos altamente tecnológicos que possuem um alto valor, se comparado, por exemplo, a produtos primários, né? A União Europeia, que é uma outra questão, uma união, um bloco econômico, uma união aduaneira e uma união comum, ou seja, você tem um livre trânsito de pessoas, e a noção de países centrais e países periféricos. Então, nós temos os países centrais, Alemanha, França, Inglaterra e os países mais periféricos, né? Alguns autores colocam que a Polônia não faz mais parte desse grupo, mas a Polônia, a Grécia, a própria, tentando entrar na União Europeia, a própria Turquia. Então, nós podemos observar que o continente europeu ele vai justamente apresentar essa diversidade vai apresentar uma enorme diversidade em seus setores produtivos. Essa diversidade dá uma característica de uma economia mista que, ao possuir um maior equilíbrio, ela tem as políticas públicas, elas podem ser bem específicas no desenvolvimento de ambos esses setores, com destaque, por exemplo, para a própria política de subsídios agrícolas, que protegem, né, os seus produtores da competição externa. Vamos agora discutir o bloco econômico mais importante, né, aquele que é mais conhecido e muitas vezes tratado como exemplo ou de integração ou exemplo de fraqueza, muitas vezes, que é a União Europeia, ou seja, o mercado que engloba o mercado comum europeu. Voltemos ao quadro? Então, o título é União Europeia, Unidade e Fragilização. Então, aqui nós temos alguns antecedentes, né? Então, a União Europeia... o que a gente pode falar? A União Europeia ela vai surgir com força num contexto pós-guerra. Então, a Europa estava destruída por conta da Segunda Guerra Mundial, acúmulo de fadiga da Primeira Guerra Mundial. Então, levou-se um caminho para evitar esses conflitos, uma integração econômica, no sentido que os europeus pudessem encontrar objetivos comuns e se você não faz a guerra com aquele com quem você comercializa. Então, você tem justamente esses, juntando né, esses interesses econômicos, esses interesses de desenvolvimento. Um outro aspecto muito importante para a questão da União Europeia é que, em comparação com os Estados Unidos, que saem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, com uma grande potência internacional, possui um território vasto, uma economia também diversificada, muito forte. A Europa se encontrava fragilizada. Havia uma relação assimétrica, ou seja, quando um ente é muito mais poderoso que o outro. Então, as potências europeias, os países europeus isolados, eram fracos. Quando eles se juntam em um bloco, eles têm um maior poder de barganha, eles possuem um maior poderio econômico, um maior poderio militar. Então, a noção justamente de você ter uma União Europeia, ela tem essas matrizes, tem essas ideias por trás, né? Cansaço da Segunda Guerra Mundial, cansaço da Primeira Guerra Mundial, necessidade de integração dos países europeus e a competição internacional, principalmente com os Estados Unidos. Voltemos ao quadro? Alguns antecedentes. Nós temos aqui a formação do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que é um acordo monetário e aduaneiro, né? Quando a ideia é de você juntar justamente as aduanas, né? Você junta, é como se você juntasse e tivesse uma mesma tarefa, uma mesma tarifa. Surge em 1952 a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Alemanha Ocidental, França, Itália e países membros do Benelux, ou seja, você vai tendo... vão se juntando ao vagão da União Europeia cada vez mais países, né? Então vão se juntando a essas comunidades. Em 1957, nós temos o Tratado de Roma, que vai criar um mercado comum
europeu ou uma comunidade econômica europeia, onde você tem a livre circulação de pessoas e capital entre os países membros, ou seja, você não precisa, os indivíduos eles podem transitar de um país ao outro sem ter que passar pela fronteira, sem ter que entregar o passaporte. Então você começa a ter uma maior integração. A livre circulação de capitais que permite com que você invista em países específicos da Europa sem muitas vezes ter que residir nesse país. Então, tem uma série de facilidades que vão que vão conseguir aumentar o acúmulo do capital e melhorando o desenvolvimento econômico desses países. Voltemos ao quadro. Em 92, o Tratado de Maastricht, que entra em vigor em 93, com o objetivo de criar uma união econômica e monetária. O que é? Uma união econômica, ela vai ter uma mesma tarifa comum, né, para os produtos, mas uma união monetária significa que vai ter uma moeda única. Os países vão abrir mão de suas moedas nacionais em nome de uma única moeda. Isso facilita as transações, facilita os investimentos, entre outros aspectos, por meio da criação de um Banco Central Europeu e da implantação de uma moeda única pelos países, o chamado euro. Então, vocês podem ver que demorou 6 anos até você ter essa concretização da União Europeia. Então, são discussões porque nós devemos levar em consideração as diferenças entre os países. Esses países, eles possuem sistemas políticos diferentes, governos com motivações políticas diferentes. Então, nós podemos imaginar que existe esse parlamento europeu, mas existe o parlamento ou o congresso dos países membros. E muitas vezes essas discussões a respeito da entrada ou não, as vantagens e desvantagens, elas demoram bastante tempo, porque elas devem ser realizadas democraticamente dentro desses países membros, de maneira a elaborar uma política comum, ou seja, não foi foi uma decisão que ela foi evoluindo, né? Vocês veem desde 1944, mas ela vai evoluindo, mas ela tem o seu próprio tempo de maturação, no sentido da definição dessas diretrizes, da própria estrutura burocrática dessa União Europeia. Voltemos ao quadro. O euro, adotado em 99, ratificou a formação da União Econômica e Monetária pretendida com o Tratado de Maastricht e criou a zona do euro. Então, aqui nós temos uma estrutura rápida, né, das instituições da União Europeia. Então, nós temos as comissões. Essas comissões, elas são responsáveis pelos processos legislativos e de negociação com os Estados-membros. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. Então, elas têm essas características legislativas. O Conselho da União Europeia, que vai muitas vezes pautar essas políticas, e esses outros órgãos menores, que são principalmente aqueles responsáveis pela execução. A própria regulamentação, a questão da regulamentação, entre outras características. Vocês já podem perceber, dentro desse esquema elaborado, que existe um pequeno problema. Você tem uma comissão e um parlamento. Esse parlamento, essa comissão, ela discute com os países membros a adoção de determinadas políticas em comum para a União Europeia. Mas existem os parlamentos nacionais. Então, existe sempre um conflito entre os parlamentos nacionais e esse parlamento europeu, que cria algumas linhas de ruptura que muitas vezes vão representar essa fraqueza da União Europeia, né? É como se você tivesse uma entidade supranacional. E ao abrir mão da soberania nacional, ou seja, os países eles abrem mão de sua soberania em grande medida, ao entrarem na União Europeia, ou seja, eles vão fazer parte desses regulamentos, do sistema dos regulamentos da União Europeia. Então, muitos países têm regulamentações que entram em conflito, interesses que entram em conflito, e muitos desses interesses eles vão dar origem a esses processos, esses projetos de ruptura com a União Europeia, cujo caso clássico é o que nós veremos a seguir, o Brexit. Voltemos ao quadro. O Brexit, né, que é uma junção da palavra British, né, com a palavra exit, né, saída do Reino Unido, que é justamente a ideia de que o Reino Unido já era considerado rebelde, né, porque quando houve a adoção do mercado comum europeu, a Inglaterra,
o Reino Unido optou por manter a sua moeda. Então, eles não adotaram o euro. Eles não adotaram o euro e mantiveram a sua moeda. Por que isso acontece? Existem argumentos favoráveis e contra. Um argumento favorável é a adoção do euro possibilitaria transações com maior facilidade. O argumento desfavorável: controlar a sua moeda é controlar a sua soberania e controlar os destinos do seu país. Então, esse foi um argumento que eles utilizaram, né? Então, eles seguiram por essa linha, no sentido que, por exemplo, se uma nação ela se encontra em dificuldade financeira, ela pode desvalorizar a sua moeda, ela pode emitir uma dívida, porque ela está controlando a sua moeda. Se quem controla essa moeda é um ente supranacional, as negociações e o espaço de manobra acabam se tornando mais limitados. Voltemos ao quadro. Um outro fator, sobreposição de jurisdições, ou seja, a questão do nacional com o supranacional, e sistemas diferentes. Na Inglaterra, ela possui o common law, que é um sistema jurídico diferente dos países continentais, que muitas vezes possuem uma inspiração no Código Napoleônico e no direito romano. Então, esse sistema jurídico entra muitas vezes em conflito com a própria legislação europeia. Aqui nós temos a questão da soberania, e aqui é uma fala do historiador Niall Ferguson, né, que a União Europeia, a relação do Brexit com a União Europeia, todo o processo, né, de saída, é como se fosse um divórcio. Né? Um divórcio sempre é muito complicado, só que um divórcio com mais de 11 mulheres, então se trata de um processo de divórcio muito difícil, mas que no final, do ponto de vista otimista, né, dos defensores do Brexit, no final você consegue se divorciar. Para entender um pouco esse processo, vamos olhar rapidamente para um cronograma da saída do Reino Unido. Voltemos ao quadro. Então aqui nós temos as negociações do Brexit, né? Uma rápida linha do tempo. Então vocês podem perceber que em 2016 o Reino Unido ele sai da União Europeia, mas a União Europeia ela não tinha cláusulas, tinha uma cláusula para a saída do seu Estado-membro, mas não possuía regras. Então, nós temos todo um processo que demora muitos anos de negociações, quanto que vai ser a tarifa de importação, como que se vai dar esse processo de transição. Então, são diversas conversas entre a União Europeia e o Reino Unido. Assuntos internos, a questão da fronteira da Irlanda. A Irlanda faz parte da União Europeia. Os direitos de expatriados, ou seja, aqueles indivíduos que são da União Europeia, mas estão morando na Inglaterra. Então, nós temos diversos acordos. Há um acordo de transição, esse acordo com a União Europeia fracassa, limite a respeito dos acordos. Nós temos um último encontro entre a União Europeia e Reino Unido e acaba tendo justamente esse período de transição e uma proposta, né, de extensão desse período de transição. Então, vocês percebem, da mesma maneira que a União Europeia foi extremamente, demorou-se, né, para chegar a um acordo de suas diretrizes, os acordos entre os Estados-membros, porque envolvem países com idiomas diferentes, culturas diferentes, interesses políticos diferentes. A saída de um país desse grupo também leva bastante tempo. São conflitos geopolíticos, né? Quando nós falamos em conflitos geopolíticos, geralmente vem à memória os conflitos no Oriente Médio, o envolvimento de grandes potências estrangeiras e seus diversos interesses. Mas a ideia de um conflito geopolítico, ele envolve uma série de variáveis. Vamos olhá-las? Então, antes de compreendermos esses conflitos, né, é importante nós fazermos um resgate do que é a geopolítica. A palavra geopolítica não é uma simples contração de geografia política, né, como pensam algumas pessoas, mas sim algo que diz respeito às disputas de poder no espaço mundial e que, como a noção de poder já o diz, poder implica dominação, via Estado ou não, em relações de assimetria, enfim, que podem ser culturais, sexuais, econômicas, repressivas ou militares. E não é exclusivo, né, dos estudos da geografia. A geopolítica
se nós ligarmos na televisão, nós iremos ouvir diversos especialistas em geopolítica tentando prever resultados de eleições mundo afora, conflitos, efeitos de pandemias, efeitos de operações militares. Muitas vezes eles acabam estando incorretos, né, na medida em que a geopolítica ela não é uma ciência exata, né, ela não consegue prever exatamente o comportamento, porque ela trata o espaço mundial, que está sob constantes efeitos que não são muitas vezes previstos, né, uma grande catástrofe natural, uma pandemia global, isso não há como prever esses acontecimentos. Em relações de assimetria, é justamente quando você tem um ente que ele é muito mais poderoso que o outro. Então, pensemos Estados Unidos, poderio militar, econômico, comparado com Brasil ou um país menor, como Honduras, há uma relação assimétrica. Os Estados Unidos têm muito mais poder nessas negociações. Temos ao quadro. Por fim, quando falamos em conflitos geopolíticos, eles podem ocorrer por motivos étnicos, etnias diferentes, às vezes em um mesmo território, políticos ideológicos, né, posturas políticas que vão ocasionar países com governos totalmente diferentes e opositores, às vezes podem entrar em conflito. Questões territoriais, isso aqui é um exemplo muito clássico de conflito geopolítico, quando você tem, às vezes, dois países, um país aqui e um país aqui, e eles dizem que esse território pertence a um deles. Então, você tem aqui a fonte de um conflito geopolítico. Conflito geopolítico de natureza territorial. Existem conflitos que podem possuir mais de um elemento. A questão entre Israel e Palestina, por exemplo, possuem elementos políticos, ideológicos, territoriais e étnicos. E também recursos naturais, porque você tem uma dificuldade, né, de acesso à água. Então, questões econômicas também podem estar relacionadas e questões de recursos naturais. Isso aqui são os famosos conflitos por petróleo no Oriente Médio. Eles têm essa natureza. Então, é o controle desses recursos naturais. Alguns elementos relacionados à geração desses conflitos, alguns fatores de conjuntura, né? Um Estado fraco, desintegrado ou corrupto, que pode ocasionar fragmentação e projetos de ruptura. Regimes repressivos ou ilegítimos, discriminação contra certos grupos sociais ou étnicos, pode levar a esses conflitos geopolíticos, tratamento inadequado das diferenças religiosas, culturais ou étnicas, e comunidades religiosas politicamente ativas de natureza hostil, ou seja, são comunidades, às vezes, de grupos religiosos fanáticos que têm uma ação geopolítica global. Aí isso envolve a ação das grandes potências. O terrorismo, ele é um exemplo desse tipo de conflito que tem essa origem, que tem essa justificativa de natureza da sua conjuntura, ou seja, é justamente relacionado justamente a esses fatores mais relacionados ao momento. E existe aquela outra fonte de geração de conflitos, que é a questão da estrutura, tá? São fatores estruturais. Voltemos ao quadro. São aqueles relacionados mais a questões físicas, a questões de controle, a questões mais sedimentadas. Então, a questão dos recursos, né, distribuição do território, verbas, fontes de energia, alimentos, água e outros bens materiais. Em uma situação de aquecimento global, por exemplo, o acesso à água e a produção de alimentos é essencial, pode levar a conflitos entre países. Poder, em especial a distribuição do controle, que implica o acesso e participação em processos de tomada de decisão, ou seja, quando um determinado governo isola propositadamente parcela de sua população, evita que determinados grupos tenham acesso às decisões, acesso ao poder. É a questão das identidades, características culturais, linguísticas, sociais ou étnicas. Então, isso ocorre principalmente quando nós temos países em situação de enclave, né, em que você tem uma cultura dominante e aqui no meio você tem um grupo étnico diferente. Então, você tem uma situação em que esse grupo ele entra em conflito justamente
com essa nação maior, né? Com essa maioria. Então, esses conflitos geopolíticos eles vão possuir esses dois aspectos, aspectos conjunturais e aspectos estruturais. E lembrando que há toda uma sorte de ações por parte das potências. Então, os Estados Unidos eles vão muitas vezes intervir diretamente para tentar solucionar esses conflitos geopolíticos, pensando, claro, em suas preferências, né, em suas vantagens, pensando na sua estratégia de segurança nacional, ou as forças da ONU, que muitas vezes vão tentar enviar tropas para resolver conflitos de natureza, muitas vezes étnica, cultural, em países dos mais variados continentes. Temos o conflito na região do Kosovo, por exemplo, nos Balcãs, mas nós também temos conflitos na África, no Oriente Médio, então diversos continentes possuem esses tipos de conflitos. Vamos agora à nossa situação-problema. Então, lembrando, né, que a situação geral era justamente a Camila tentando convencendo a sua mãe a ir a visitar a Bélgica. Agora nós temos uma situação em que há a comparação das paisagens da Bélgica e do Brasil. Após seu tour virtual, em Bruges, Camila ficou encantada com o tipo de construção e com o formato dos edifícios da cidade no centro histórico. Conversando com sua mãe, Camila lembrou que ela, a mãe e o irmão, uma vez por mês visitam os avós que moram do outro lado da cidade. Ela sempre repara que ao longo do trajeto há diversas lojas novas, prédios sendo construídos com ruas interditadas em obras. Camila vê São Paulo, a cidade em que vive, como uma cidade em constante transformação. A paisagem de São Paulo é dinâmica. Ela acredita que tais transformações só são possíveis porque São Paulo é uma cidade rica e porque existem pessoas dispostas a investir, abrir novos negócios, construir novos edifícios. Já Bruges, apesar de parecer parada no tempo, não lhe aparentou pobre ou sem investimentos, embora as ruas fossem estreitas e os edifícios antigos. Tudo parecia bem cuidado. Então vamos agora problematizar a nossa situação-problema. A Bélgica ocupa a 21ª posição entre os países de maior IDH do mundo. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai medir uma série de variáveis, desde saúde, economia, desenvolvimento econômico, educação, diversas variáveis que vão dar justamente esse posicionamento do índice, o Índice de Desenvolvimento Humano. E Bruges é uma de suas cidades mais prósperas. Isso significa que é economicamente dinâmica, apesar da paisagem de Bruges parecer parada no tempo. Como Camila poderia justamente explicar essa aparente contradição? Aqui nós devemos lembrar que, embora esses países europeus eles possuam uma malha urbana antiga, possuam, às vezes, plantas industriais antigas, o desenvolvimento econômico associado à questão do turismo, da preservação histórica, a noção de ter uma história a ser contada, né? Então, você tem muitos edifícios históricos, em comparação com as chamadas nações jovens, com o Brasil e Estados Unidos, há um processo mais intenso de transformação do território. Então, enquanto muitas vezes na Bélgica a destruição de uma edificação antiga é vista com maus olhos, às vezes em países como o Brasil, essas edificações antigas, às vezes com valor histórico, cultural, a destruição dessas edificações, a substituição por um shopping center cheio de vidros temperados, por exemplo, não é visto com maus olhos, mas é sempre visto às vezes pela ótica do desenvolvimento econômico. Esses países mais desenvolvidos, eles já conseguem preservar essas estruturas do passado, dando-lhes novas formas de organização ao mesmo tempo em que conseguem conciliar com o desenvolvimento econômico. É uma característica desses países europeus. Voltemos ao quadro e vamos agora à nossa resolução. Essa aparente contradição ocorre porque a paisagem é resultante... Opa, me desculpa. A paisagem é resultante de uma acumulação de tempos. Ela pode comportar formas pretéritas que também
Formas pretéritas que testemunham o passado e também formas usuais que fazem parte do presente. Como nós podemos observar, na situação problema, ela se utiliza de uma comparação com as edificações históricas. Se pensarmos em termos do pensamento do autor que ela utiliza, Milton Santos, a ideia de rugosidades, ou seja, a permanência dessas edificações antigas, que muitas vezes elas trazem novas formas, novos conteúdos. Vamos abrir agora para um rápido momento de reflexões. Temos ao quadro? Então, nós devemos, recapitulando, né, nós devemos lembrar que o continente europeu é um continente chamado um continente antigo, né, não significa que ele seja antigo somente em termos geomorfológicos, geológicos, mas sim que essa ocupação humana mais intensa, esses diversos processos socioeconômicos, eles aconteceram ao longo de muitos anos. Isso ocorre também com a África, com a Ásia, com o Oriente Médio, em comparação, por exemplo, com os chamados países novos, como são os países das Américas, né, que vêm justamente, onde os europeus eles vêm justamente colonizar. Já existiam também nas Américas, né, povos muito antigos, porém esse processo de intensa ocupação do território, ele se dá a partir do momento em que essas potências europeias elas começam a reorganizar esse território. Por que é importante compreendermos o continente europeu? Porque é desse continente europeu que emergem todas as instituições modernas que nós conhecemos, a divisão entre três poderes, a discussão das democracias, a própria questão dos direitos dos trabalhadores, tudo isso vai ter uma origem nos conflitos que foram geridos dentro desse próprio continente europeu. Essas contradições internas que vão, em grande medida, trazer as nossas formas sociais modernas de convívio, as nossas estruturas políticas, as nossas estruturas burocráticas e assim por diante. Voltemos ao quadro. Eu deixo aqui como sugestão de leitura, né, o livro do Niall Ferguson chamado Civilização, Ocidente e Oriente. Né? Ele vai comparar os diversos, o continente, vai comparar o Oriente com o Ocidente e explicar porque em uma situação o Oriente era tão poderoso, a Europa era um apanhado de cidades, um apanhado de condados, de países enfraquecidos, em guerras civis. Como que a Europa ela consegue tomar a dianteira do processo tecnológico e expandir mundo afora, muitas vezes conquistando, né, essas antigas potências orientais, né? Quais foram as vantagens, né, que o continente europeu possuía que conseguem justificar esse processo de dominação. Voltemos ao quadro. Ele vai colocar 6 motivos, né? É interessante que você dê uma olhada no livro, mas ele chama de 6 motivos ou de 6 aplicativos, fazendo uma comparação com os smartphones. Então, a Europa ela vai desenvolver fortemente com base na competição. Essa competição vai garantir instituições melhores, a ciência, né, o desenvolvimento científico, principalmente a partir do processo de enfraquecimento da igreja, a questão do iluminismo, que vão favorecer esse incremento tecnológico. Os direitos de propriedade, esses direitos de propriedade assegurados vão garantir participação política, que por sua vez vão democratizando aos poucos as decisões que às vezes estavam concentradas na mão de reis ou de tiranos. A medicina, que vai permitir com que os indivíduos vivam mais por períodos maiores, possam ser produtivos por mais tempo. A sociedade de consumo, também uma grande vantagem que a Europa teve, que vai favorecer o seu desenvolvimento econômico. E a ética de trabalho, né, também muito associada à questão da produtividade. Então, esses são alguns dos fatores, né, o Ferguson que vai colocar como vantagens para o continente europeu. Então, aqui, como que nós podemos colocar em prática o que foi discutido nesta aula? Observações da organização espacial do local onde circula, por exemplo. Então, nós podemos pensar que o instrumental de análise das transformações desse espaço, já na análise da questão do desenvolvimento econômico,
a relação com o território, ou seja, os limites físicos desse território, a potencialidade, a localização, quais são as possibilidades oferecidas por essas características de geografia física, dentre outros aspectos, como é que isso interage para definir as vantagens comparativas, por exemplo, de determinados lugares. Isso pode ser feito a nível de continentes, mas isso também pode ser feito a níveis nacionais. Então, como compreender uma maior produtividade agrícola no Brasil sem entender a produtividade dos solos, a formação desses solos, as questões socioeconômicas ligadas ao investimento, o processo de industrialização, dentre outros aspectos. Voltemos ao quadro. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, nós podemos utilizar trabalhos de campo, ou seja, levar os alunos a campo para observar essas transformações no espaço, de maneira até explicar essas mudanças. Ou então, visitas guiadas a museus, ali nós podemos observar essa herança europeia, né, que muitas cidades foram fundadas por europeus, como foi a relação deles com as outras etnias que compunham o território. Voltemos ao quadro. Enfim, né, trata-se, o continente europeu é um continente de contradições e de grandes movimentos populacionais ao longo de sua história, né, desde sua formação. Nós temos internamente na Europa diversas conquistas. Os idiomas, a formação dos idiomas nacionais, são exemplo disso, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, das nações da França, da Alemanha, todos esses da própria Itália, todos esses países sofreram constantes invasões, deslocamento de população. Isso pode ser observado na permanência de palavras de origem estrangeira, né? Os vikings, como nós sabemos, houve um período, uma era de ouro dos vikings, em que eles fundaram diversas colônias em diversos países da Europa, influenciaram a sua população, não somente foram invasores, mas eles também foram colonizadores. Então, eles vão trazer modos de vida, eles vão trazer um conjunto de palavras, de formas de estruturar suas sociedades e assim por diante. Os próprios romanos vão estabelecer colônias em diversos países, né? Ou seja, esse movimento populacional que vai levar o modo de vida romano, vai levar o seu idioma e vai romanizar os idiomas locais, então vai desenvolver essas estruturas. Então, nós podemos observar estruturas romanas em países mais diversos, como França, a Espanha, o processo chamado de romanização, a Inglaterra. Então, nós temos essas diversas movimentações populacionais, e isso é algo que continua até os dias de hoje, na medida em que a Europa enfrenta esse processo de transição demográfica, sua população envelhecendo cada vez mais, a dificuldade de reposição por conta da baixa fecundidade. E os diversos problemas e vantagens que isso pode acarretar. Voltemos ao quadro. Então, a União Europeia, né, é um exemplo de unidade do continente. Como nós vimos, existem diversos conflitos, principalmente em termos da questão da soberania e como lidar com essa diversidade linguística, cultural e étnica, né? Por fim, nós podemos colocar que, ao compreendermos a Europa, os seus movimentos, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de mercado comum, de União Europeia, nós podemos ver, a exemplo de América Latina, em comparação com o Mercosul, nosso mercado comum aqui, quais são as vantagens que a União Europeia, ver nessas experiências de desenvolvimento econômico, exemplos que podem muitas vezes ser adotados em nossos países. Então, ao olharmos a União Europeia, ao olharmos a Europa como um todo, nós podemos observar parte de nosso passado, mas também nós podemos vislumbrar um pouco o nosso futuro. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula e até a próxima.